Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o Dirigível Podcast. E depois de uma entrevista, de duas entrevistas maravilhosas com a Cecília Terra e com a Tati Costa, eu trouxe elas para debater. Esse é o nosso quadro Papo de Alto Acesso, onde a gente discute um pouco como as linguagens tão diferentes podem contribuir para que você se olhe, se perceba, né? E a gente vai, com muita curiosidade, com muita responsabilidade, procurar a intersecção entre essas linguagens e bater um papo gostoso aqui. Obrigado de novo, né? Vocês estarem participando aqui. Eu queria começar com uma provocação. A Tati teve a oportunidade de acompanhar um pouco da entrevista da Ceci. Na opinião de vocês, aonde está o ponto comum de uma abordagem da Tati, né, uma abordagem ligada ao desenvolvimento humano, focado em empresas que usa técnicas ali que são reconhecidas por um mercado, por um contexto específico? Qual é o ponto em comum dessa abordagem da Tati com a abordagem um pouco mais explorando a capacidade mediúnica da Ceci, né? Como vocês vê, qual a intersecção possível ali que a gente pode traçar? Quem quer começar? Lembrando que vocês podem puxar a carta, essa é a nossa... Puxar ou empurrar? Puxar ou empurrar. Essa é a carta do dirigível, né? Que simboliza o autoacesso. Exato. Enfim, Então vamos lá, tô com a carta, né? Bom, eu vejo um ponto em comum, né, entre as nossas abordagens, que é o convite a esse mergulho interno. Então, seja no seu papel profissional, no seu papel pessoal, conectar com a essência para poder ser o melhor que a gente pode ser, né? Seja na sua carreira ou em qualquer lugar que você esteja, eu acredito que seja o maior ponto de encontro. Onde rola o match. Onde rola o match aí das nossas abordagens. Maravilhoso. E você, Ceci? Bom, eu não acompanhei toda a conversa de vocês, mas eu vejo nela uma força muito grande de busca de discernimento e uma força dos homens da família dela. Ela traz muita postura, né? E eu imagino que essa questão de postura no trabalho vai dando força para outras mulheres. Então, é muito importante uma mulher falar, né? Com a força, a firmeza que ela traz. Então, embora tenha uma humildade, uma simplicidade assim, quando ela põe a voz dela, né? Ela é muito firme. E eu acabei de conhecer ela, mas ela traz uma força muito grande. Estou errada? Não, tá certa. Então, assim, é um equilíbrio interno que vai estimular outras pessoas a desenvolverem esse equilíbrio interno, né? Então, nós não precisamos ser perfeitos para falarmos. Nós só precisamos falar da nossa experiência, do nosso ponto de vista, que é sempre um ponto de vista, né? E justamente trazendo, assim, o corporativo precisa urgentemente de paz, de inteligência emocional, de apoio e de acesso, né? Então, ela vai para uma área mais racional que precisa, que é carente desta força, né? De buscar a essência, de se encontrar, né? Então, as linguagens são todas irmãs, né? Elas nunca vão entrar em conflito, elas são todas irmãs. E eu vejo o impacto com que as pessoas relatam o teu trabalho, eu acho isso fantástico. Você acha que tem espaço? Como é que você vê essa necessidade de olhar para o indivíduo e olhar para o interesse da empresa? Como é que fica essa balança ali? Como é que você lida com isso? Depois eu vou devolver a pergunta de outra perspectiva. Bom, eu vejo que existem vários objetivos em jogo, né? Eu sempre digo que quando uma empresa me contrata, o meu papel é ser uma facilitadora no ponto de encontro desses objetivos. Porque aí eu tenho o colaborador que talvez ainda não saiba qual é o seu caminho, qual é o melhor lugar para ele poder desenvolver os seus pontos fortes, para ele poder também se sentir realizado nessa entrega, né? Para que ele esteja bem, como a gente falou antes, integrado com o seu bem-estar, com as emoções, com todas essas questões, mas que ele performe, né? Porque a empresa ela vai trazer esse norte. Então,
quando a gente faz um trabalho com o colaborador e com o gestor ou com o time, eu sempre volto nessa questão de para onde estamos indo. Qual é o nosso objetivo como time? Tá? Para que cada um consiga percorrer o mesmo caminho, mas no seu ritmo, com a sua individualidade, né? Sendo quem ele é. Perfeito. E aí a pergunta vai para Cecília de uma outra forma, que é quando muitas pessoas já foram atendidas por você e imagino que muitas delas tinham como objetivo melhorar no trabalho, melhorar na profissão ou naquilo que escolheu para viver. Como é que era o processo de fazer essa pessoa entender que ela precisava olhar para si mesmo e para a necessidade do indivíduo com um olhar de prioridade para que o profissional dela seja impactado positivamente? Como é que... queria que você, de repente, trouxesse algum exemplo, algum caso nesse sentido. Tá. É muito comum mesmo, e a linguagem sistêmica colabora bastante nisso, porque a gente entende que existe uma tendência de repetição. Existem padrões sistêmicos, padrões de repetição. Então, quando eu tenho uma dor, pegando um exemplo mais simples, mais corriqueiro assim, quando eu tenho uma dor em relação a meu pai, e eu estou buscando a terapia para que o financeiro destrave, para que eu consiga sair de um padrão de ficar mudando muito de empresa, ou de não conseguir empreender, ou quando eu trabalho com um chefe numa empresa, num sistema mais comum, normal, eu me sinto seguro, mas quando eu tento empreender, como não tenho o pai que é o chefe, eu caio e as minhas empresas entram em falência. Já atendi muitas pessoas assim, empreendedores que quando eles vão tentar fazer por si, eles caem, porque não tem um pai. E ele não está num processo de estar inteiro na autoconfiança. Sim. E com problemas paternos, né? Então, assim, eu começo a mostrar que existem repetições. E quando eu olho, faço a leitura da pessoa, que é corporal, né? Análise corporal, análise de linguagem, análise espiritual, se a pessoa aceita, se ela não aceita, a gente vai ficar na linguagem sistêmica. Tem que ver o que ela consegue absorver no cada padrão um me procura, cultural dela. eu respeito o que ela procura, né? Eu vou respeitar o que ela procura. Quem é mais fora da caixinha vai me procurar e falar: Cecília, eu já sei, me fala aí logo qual é a encrenca. E aí tem patamares dessa encrenca, né? Que são as nossas dores e tal, né? Então, você vai tentar explicar para a pessoa usando aquilo que ela mais entende naquele momento. Geralmente eu começo pela linguagem sistêmica, que é o mais fácil. E conforme eu vou falando, ela mesma vai identificando, né? Então, quando eu falo assim, olha, você não teve apoio, né? Ou você teve esse tipo de linguagem. E ela fala, putz, é verdade? Né? Aí ela abre um pouquinho mais o coração para me escutar e eu vou em outras camadas explicando. Então, nunca começa conosco, né? De uma forma racional, analítica, nunca começa conosco. E você acha que as pessoas têm uma tendência de projetar nos seus chefes ou nos seus líderes algum gap familiar, algum buraco familiar não preenchido? Quase nada! Queria que vocês ampliassem um pouco isso. Projeta nos relacionamentos, projeta nos chefes, nas figuras de poder, projeta. Se você não curou as questões com pai e mãe, tem 80 para ser leve, por cento de chance de você estar buscando seu pai no homem, sua mãe na mulher, seja heteroafetivo, homoafetivo, no chefe, na chefe, você está buscando o suporte, reconhecimento, aprovação, validação que você não recebeu. E você precisa aprender a se dar isso. Você tem essa percepção também? Como que é para você, Tati? Não, é muito interessante, né, ouvir a Ceci trazendo esse ponto, porque eu vejo que muitas pessoas que eu atendo no mundo corporativo, elas estão em dúvida, né, sobre qual carreira seguir, continuar ou mudar. E quando eu faço algumas perguntas, isso vem à tona, no sentido de, meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? E você? E o que você quer ser?
Então, tem uma questão mesmo, né? Isso, imagina, na camada que eu navego, que é muito ali ainda superficial, mas que a gente percebe que tem uma questão de eu não tive meu pai na infância, ou a minha mãe sempre trabalhou e espera que... Então, essas projeções, elas aparecem muito, né, quando a gente fala de carreira. E eu imagino que no seu papel como uma pessoa de desenvolvimento humano daquela companhia, você está ali para cumprir o propósito acordado com a empresa. Mas como, na medida que você identifica algumas coisas, né, qual que é a tua postura, sabendo que o teu foco talvez não seja individualmente a pessoa, você não pode, de repente, atender a pessoa individualmente, porque existe o interesse corporativo daquele contexto, né? Perfeito. Como é que você equilibra? Como é que você age com bom senso ali? Sabendo que talvez a pessoa precise procurar uma terapia, uma técnica de autoacesso, como é que você planta essa sementinha, sabendo que o seu objetivo está ligado à empresa, mas você identificou, você percebeu isso, né? Legal. Tiago, eu estava até comentando com meu marido esses dias, né? Nós fomos treinados na formação da Gallup que eu fiz, que é de comportamento humano, nós fomos treinados para identificar o que aquela pessoa mais precisa e indicar o caminho. Então, eu faço isso com naturalidade. Eu indico a constelação, eu indico as terapias, eu já falei de barra de Access, né? Assim que fala. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem com aquilo muito borbulhando. Aí eu pergunto, eu falo, olha, no que você acredita? Você já tentou fazer um trabalho de barra de Access? Porque eu, Tati, já fiz. E super me ajudou, né? Eu faço a meditação, como eu falei. Já fiz constelação familiar, que foi incrível. Tirou um emaranhado de nós, assim, das situações familiares que eu trago até hoje e que me ajudaram a enxergar muitos pontos cegos. Então, eu vou sentindo onde ele me permite e eu vou indicando alguns caminhos. Olha, pode ser a psicanálise, né? Pode ser uma terapia sistêmica. E as pessoas, elas falam para mim, tá, eu vou ler mais sobre isso. Aí eu mando, eu tenho algumas parceiras, né? Sim. O Enneagrama, que você conhece. E eu vou falando, olha, faz o sentido. Faz o seguinte, testa. Testa, vê se faz match com você. Né? Se é uma linha que você acredita. E aí você vai e navega. Então é mais ou menos isso que eu faço. Muito legal. E aí, fazer um comentário em cima dessa pauta, você tocou em algumas técnicas de autoacesso, né? E aqui a gente coloca realmente todos nesse guarda-chuva, técnica de autoacesso. Não existe certo ou errado, não existe essa coisa, essa técnica funciona, a outra não funciona. Às vezes uma técnica que funciona para mim pode não funcionar para você, e esse é um fato, né? E aí, a tua fala acaba tocando num ponto muito sensível na internet, que foi discutido muito, agora tá caindo um pouco essa pauta, mas que é a questão das constelações familiares. A gente tem um caminhão de gente que fala que teve experiências positivas. A gente tem muitas pessoas que teve experiências não tão positivas. Então virou um assunto quente em pauta, né? E aí eu queria compartilhar como eu vejo, depois eu quero entender como a Ceci vê, tá? Mas a constelação familiar, eu acho que a pessoa tem que estar disposta a bancar o que demanda. O que demanda no sentido de a gente tá fazendo um trabalho que vai abrir coisas que nem sempre vão ser coisas bonitas, nem sempre serão coisas legais, e em que medida se está disposto. E aí eu, Thiago Giardini, né, eu acredito quando eu olho o método da constelação, eu faço uma correlação com a psicologia analítica no que ela diz respeito a exercício de imaginação ativa, que é um dos conceitos da psicologia junguiana, que é você encenar algo, isso não concretamente, né? Por exemplo, a partir do momento que eu
coloco essa caneca, personalizo ela, enceno, falo, escrevo, manifesto alguma intenção e me relaciono com aquela personificação, eu estou fazendo um exercício de imaginação ativa. Então, para mim, eu entendo a constelação como um exercício de imaginação ativa formatado por uma técnica. Ponto, assim, não acho que é bom ou ruim, eu nem coloco nesse mérito de ser bom ou ruim, né? Porque eu tenho pessoas que eu conheço que tiveram experiências negativas, relataram experiências negativas. Para mim, as experiências foram muito intensas e eu consegui ter a consciência de que foram positivas quando eu consegui dissolver a carga emocional que veio com esses movimentos. Então, eu acho que assim, você tem que estar disposto a se responsabilizar pelo que você está fazendo. Hoje em dia, a gente terceiriza muito essa coisa de a técnica tal não é bom. Cara, e a sua responsabilidade? A autorresponsabilidade sobre o que você está consumindo, sobre a técnica que você escolheu. Você vai se submeter a uma técnica de autoacesso, você tem técnicas tranquilinhas, assim, mais soft, você tem mergulhos mais profundos. Os mergulhos mais profundos requer um nível de autoconsciência e responsabilidade consigo mesmo altíssimo. E aí você tem as coisas mais intensas, né? Constelação, a gente tem também, tem muitas pessoas que fazem processos com ayahuasca ou psicodélicos. Então você tem um mundo de mergulhos profundos. E até que ponto você banca? Até que ponto você está disposto ao que reverbera, né? Na tua vida, porque vai movimentar. Você está fazendo uma ação, você está saindo da inércia. Vai ter uma reação. Vai ter uma reação, né? E aí eu queria ouvir o que você acha sobre isso, Ceci. Tá. Essa questão de imaginação criativa, então, assim, é legal lembrar que a constelação, ela é baseada numa ciência chamada campos mórficos, que é o mesmo fenômeno comprovado pela ciência que fez tribos de macacos em 3 continentes diferentes começarem a lavar os alimentos ao mesmo tempo, sem comunicação nenhuma. Não tinha WhatsApp os macacos naquela época. Né? Agora nós temos. Não, agora nós temos. Então, assim, e muitos outros fenômenos aconteceram baseado no inconsciente coletivo, né? E no campo mórfico. Então, vai bem além da visualização criativa. Só para quem não conhece a constelação, não ficar preso a esse termo. Boa. Né? Então, ele é baseado em campos mórficos, que é um inconsciente coletivo que move as pessoas. Isso também acontece com o ser humano, não só com os animais irracionais, digamos assim, né? Nós também somos biologicamente animais. Mas a gente tem comprovação de acontecerem o despertar de novas ciências em continentes diferentes. Ou cientistas em lugares diferentes descobrirem a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso não é uma descoberta, é um acesso. Né? E aí a teoria dos campos mórficos comprova isso. Em relação a representar, eu esqueci o termo agora, você estava falando, eu estava tentando me lembrar. Talvez eu não me lembre hoje. Mas, se as pessoas pesquisarem, antes de se chamar movimento sistêmico ou constelações sistêmicas, tinha o nome de uma representação terapêutica. Isso já foi usado nas terapias, como um teatro mesmo. Mas, como eles viram que os fenômenos inconscientes iam dominando as emoções da pessoa naquele momento, eles falaram, isso daqui não é mais uma representação. Exato. Tem algo maior acontecendo aqui. Então, isso foi estudado, né? Abre a vazão do inconsciente. Aí, então, eu já tratei pessoas que, assim, já tratei um senhorzinho, por exemplo, que ele falava, olha, eu vim, senhora me desculpa, um homem super simples, a senhora me perdoa, mas eu só vim porque minha mulher tá me apurrinhando, porque eu não aguento mais ela falando na minha orelha. Então, eu tô aqui, mas eu não faço ideia se isso daqui existe, eu não acredito em nada disso. Eu falei, tá tudo bem, o senhor quer ir embora? Ele, não, eu tô curioso, eu quero fazer. Falei, tá bom. Então, na pior das hipóteses, vai te trazer um pouco de clareza, né? Vamos olhar o que tá te perturbando? Tá bom. E aí eu fui numa linguagem bem água com açúcar o tempo todo, mas eram representantes em grupo, pessoas representando e não bonecos, então... O rapaz que estava representando o pai dele, ficou o pai dele, né? Porque acontece. Às vezes a representação fica tão profunda, que você fala, é meu pai. E aí esse senhor que não acreditava em nada, ele, a partir de 15 minutos de constelação, ele chorava copiosamente. No final, eu expliquei tudo que eu fui capaz para ele, do que estava bloqueando ele, e era uma questão com o pai. Esse homem, aos prantos, ele falou assim, eu não faço ideia do que você fez, de como você fez isso, mas aquele rapaz é meu pai. Aquilo virou assim,
né? E aí ele se libertou de muitas coisas de mágoa com o pai, né? Então, assim, o fenômeno, ele é inconsciente e ele se manifesta, a gente Aham. querendo ou não, né? É muito forte. Você acha que as pessoas reagem pela necessidade de controle que o ser humano acaba tendo, né? Porque eu fico tentando fazer o movimento de reflexão. Por que isso virou tanto alvo de militância, de pessoas contra e pessoas a favor, né? Será que as pessoas... Por que será que as pessoas temem tanto temas que envolvem manifestações do inconsciente, na sua opinião? Porque o ser humano não confia no ser humano. Uhum. O ser humano não confia. Umas pessoas, né? Eu tenho que confiar. Se alguém diz que treinou a ponto de conseguir fazer uma leitura mais clara das manifestações do campo mórfico, eu tenho que confiar na cabeça dela. Uhum. E as pessoas não confiam nas pessoas. E eu não posso nem dizer que é sem motivo, Sim, porque pessoas enganam pessoas, exato. né? Exato. Então, nós vivemos num mundo dual, ainda muito complexo. A gente tem essa dificuldade de confiar. E quando você diz que a sua profissão depende de um tipo de, né, psiquismo, movimento cerebral que eu não entendo ou que eu não domino, eu tenho que me curvar ao que você está falando, pelo menos para respeitar e falar, tá bom, se você está falando, Exato. né? E aí a pergunta para as duas, começando com a Tati, você acha que esse papel do profissional de desenvolvimento humano, do terapeuta, do psicólogo, pessoa que é a figura que tem essa missão de direcionar caminhos, né? Ela não vai fazer pelo outro, mas ela pode indicar caminhos possíveis, mudar a perspectiva. Qual que é a responsabilidade que um profissional desse deve ter na hora de indicar uma técnica, avaliando profundidade, demanda do que vem, se é um mergulho mais profundo, se é mais raso? Como que você acha que deve ser conduzido isso, toda vez que você vai atender uma pessoa, né? Tiago, eu sempre digo para eles que assim, a gente está ali para construir juntos, Uhum. né? Para encontrar o melhor caminho. Então, não sou eu que vou ter essa resposta, Sim. sabe? Pelo contrário, eu vou fazer perguntas que vão levar aquela pessoa a refletir sobre o que está pegando naquele momento. E a minha abordagem é sempre para a carreira, né? Então, eu vou sempre trazer de volta para esse lugar, porque o meu trabalho é voltado para essa performance, vamos dizer assim. Mas eu sei que eu não vou ter resultado se eu não considerar o ser humano como um todo, né? Perfeito. Então, não tem mais essa de assim, eu entro no trabalho, deixo meus problemas para fora, né? Eu sou a Tati o tempo todo. Então, eu sou a Tati mãe, eu sou a Tati, se eu estou gerente, como a gente falou, onde eu estiver. E eu sempre escolho construir com a pessoa quais são as oportunidades de desenvolvimento que ela tem em paralelo àquele trabalho que a gente está fazendo dentro da empresa, né? Legal. Então, é quase que um redesenho, sabe? Eu pergunto muito, o que você já explorou? E aí vem, eu já fiz reiki. Como foi o reiki para você? Nossa, foi muito legal. Eu senti a imposição de mãos, a energia, me deu um soninho depois. Você se sentiu melhor? Me senti. Né? O Theta Healing. E às vezes eu vou para uma área mais analítica, né? Sim. Como a gente acaba juntando os dois pontos, que a própria Gallup tem o teste de pontos fortes, que na verdade ele olha para pontos fortes, mas ele vai trazer algo da essência de quem você é desde criança, né? E é uma base de dados de 30 milhões de pessoas que já fizeram esse teste. Então, consegue cruzar muita informação. E o mesmo processo, porque eu fico pensando, como é que a Tati conecta técnicas de acordo com o que ela identifica nas empresas? Porque eu vejo que você, assim como a Ceci, também tem uma caixinha de ferramentas muito vasta para lidar com uma pluralidade de pessoas muito diversa. Como é que você identifica a técnica ideal para a empresa que você está atendendo? Como é que... Sim, porque eu sei que tem técnicas que essa empresa talvez não seja legal para essa empresa, mas para essa é legal. Como que é essa escolha do método de trabalho? Olha, tem um lado muito
muito técnico do negócio, que é através de questionários, né? Eu faço um diagnóstico, tenho um mapeamento da cultura organizacional da empresa, dos valores. Então, eu vou construindo esse dossiê para entender onde eu estou pisando, né? Tem empresas que têm esse espaço para uma constelação organizacional até. Exato. Que ajuda muito. Muito, né? Quer entender por que o financeiro não conversa com o comercial? Né? Exatamente. Por que os sócios brigam? Enfim, então eu vou sentindo essa temperatura, vou mapeando qual empresa, o que faz sentido para aquela empresa. E aí eu pego a minha caixinha de ferramenta e falo, bom, vamos lá. Né? Aqui eu tenho essas opções, aqui eu tenho essas. Ah, Tati, mas você sempre acerta? Claro que não, né? Exato. Então, a gente vai testando, vai oferecendo caminhos. Eu sempre falo pro colaborador que está comigo, eu falo, olha, testa, como a Ceci falou, não confia no que eu tô falando. Tá? Vai lá, testa, confia em você. Se perceba. Isso deu certo? Isso não foi legal? Me gerou inquietação? Ou, nossa, eu lembrei de tal ponto, né? Quando eu era criança, eu queria muito me comunicar com as pessoas. Só que hoje eu trabalho com uma área que eu não tenho interface com ninguém. E me dá uma certa angústia. Então, vamos entender o que é isso. Legal. E aí você vai conectando com o que você tem de acervo. E... Com as ferramentas. E aí a pergunta agora vai para a Ceci. Quando você... Eu imagino que você possivelmente deve ter atendido pessoas de perfis totalmente diferentes. Pessoas muito abertas, que a gente chama fora da caixinha, que está aberta a qualquer tipo de linguagem que você identifique, e tem pessoas extremamente mais tradicionais, ou que carregam crenças da família, ou que estão continuando e que ela precisa ter algo palatável, né, em relação à crença. Sim. Como é que você direciona a técnica certa para a pessoa? Como é que funciona isso? Como é que você adapta isso? Bom, eu faço um gradeamento da pessoa com a radiestesia primeiro. E eu faço um gradeamento meu do dia também, porque eu também tenho minhas crenças e a gente atrai pessoas por ressonância. Então, eu posso usar as minhas crenças, os meus filtros para analisar a pessoa. Então, eu faço um gradeamento meu de como eu estou no dia, com a radiestesia, ponho o padrão que apareceu para mim em tratamento na radiônica, que são gráficos, faço o gradeamento da pessoa, faço o diagnóstico, a anamnese da pessoa, isso tudo é feito antes de atender, a pessoa não está comigo, aí eu mando o relatório para a pessoa. Então, primeiro eu faço um gradeamento, um diagnóstico de tudo que aparece ali. Sistêmico, se a pessoa quiser, espiritual ou emocional, tudo que for tratável, né? Agora, quando a pessoa vem, que ela já tem uma crença mais arraigada, né, padrões muito diferentes dos meus, vale o comentário de que o caminho saudável não é tirar ela disso. Isso é julgamento, né? Exato. Nem sempre o meu esforço é em tirar a pessoa disso. Já tratei muitas mulheres que elas estavam nessa busca, elas saíram de uma família extremamente italiana, jundiaiense, que eu sou de Jundiaí, católica, aquela coisa de macarronada de domingo, falando abobrinha, brigando, falando Sequência alto. católica, apostólica romana. Isso, e gesticulando, e um criticando os outros, e quebrando pau com os irmãos. E era o padrão da família. E ela estava me buscando para sair do padrão da família. E eu falei assim, qual é o problema da macarronada? Às vezes, sai primeiro da rejeição, sai do julgamento, seja uma igual para depois ser diferente, porque aí você não julga. Seja igual. Então, sai um pouco do pedestal do espiritualista, vai comer macarronada no final de semana, né? Então, assim, mas isso é só um comentário para falar que o meu esforço não é sempre de tirar a pessoa dos padrões, né? O esforço é para que ela tenha paz para conseguir desenvolver inteligência emocional, primeiro. Perfeito. Senão, não adianta ir para outro patamar. Eu não tenho inteligência emocional para lidar aqui, eu quero ver Jesus, né? Exato. Né? Nem aqui você está conseguindo se relacionar com as pessoas mais parecidas. Então, calma, né? Sim, eu vou puxar até uma pergunta fora da sequência aqui, mas que me ocorreu aqui, então vou escutar. Como se acessar sem passar tempo com o seu ego? Porque muitas pessoas, elas... eu tô apostando no autoconhecimento, eu tô não sei o quê.
E aí, a gente tem esse elemento do ego, né? Que é a nossa certeza sobre nós mesmos. Como a gente acredita que nós somos, a imagem que a gente tem de si, né? E aí, não, né, fazendo ali uma analogia à estrutura da psique, da psicologia analítica, a gente tem o ego como aquela estrutura identificável, né? A sua formatação de autoidentificação. Como se acessar sem o viés do ego? Olha, querer parecer melhor para os outros é um fetiche. Uhum. É uma busca, é um desejo, né? Trabalhar a aceitação da imagem que você tem construída agora, porque já existe uma ilusão do eu. Então, assim, é uma ilusão do eu e uma ilusão do deslocamento do eu. Para falar de um jeito bem complicado. Eu quero ir para algum lugar, né? Eu estou buscando autoacesso para evoluir. E eu imagino que isso é mudança. E eu imagino que as pessoas vão perceber uma mudança. Mas eu estou partindo de onde? Eu já estou partindo de algo que eu nem conheço. É a ilusão do eu, né? E a ilusão do eu, ela é muito protegida. A gente luta muito para preservar a ilusão do eu, que é a imagem que eu construí na minha cabeça de quem eu sou. E que nem é como as pessoas me percebem, é como eu me percebo. Geralmente nem bate direito, né? Então, eu estou saindo da ilusão do eu e buscando ser reconhecida por alguma mudança aparente, né? E aí a gente chama todo esse movimento interno de ego. Eu preciso só continuar me estudando, sem querer ter respostas para tudo primeiro. Né? Porque continuando o meu estudo, eu vou entendendo as minhas resistências e o que eu estou realmente protegendo. Né? Porque se eu não partir primeiro dessa pergunta, o que eu estou protegendo em mim? Sim, sem dúvida. Eu nem saio do lugar, né? Exato. Eu fico numa ilusão de busca. E aí a gente fala daquela obesidade mental, que é ficar estudando demais sem conseguir colocar em prática também, né? A gente faz isso. Exato. Porque aí eu continuo protegendo a minha persona. E alimentando essa persona autoconstruída. É. Embora em algum nível o ego tenha uma função biológica, né, de proteção, e aí a gente tá ligado às coisas mais primitivas, né? O ego é o que me impede de me jogar da ponte, né? Sim. De fazer coisas que estão ligadas... O ego também te faz se jogar, tá? Oi? O ego também faz você se jogar. Dependendo do que você construiu nele, né? É. As histórias que a gente conta pra gente mesmo podem fazer coisas absurdas, né? Como que você vê, Tati, esse carro andando do autoacesso? Como continua andando sem parar no obstáculo do ego, né? Nesse sentido de se acessar mais, se perceber mais? Eu acredito que o ego ele está muito associado ao status dentro do público que eu trabalho, né? Então, é o que eles trazem para mim, assim, Perfeito. essa questão de, eu quero ser o gerente, eu quero ser o diretor, eu quero ser, porque se eu for, eu vou ser tal coisa, é o que eu acho que o outro acha de mim, né? E eles, na verdade, nós, né? A gente se perde nisso. Então, eu uso muito uma metodologia que eu chamo de 5 Cs, né? Que serve para tudo. Então, o primeiro C é a clareza, né? Quem eu sou? Quem eu sou? E aí, a partir do momento que eu estudo em mim, eu tenho essa clareza de quem eu sou, do que eu quero ser, eu desenho o caminho, que é o segundo C. Aí eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, e o terceiro C é a caminhada. Então, eu sei, tenho o caminho e começo a caminhar. Só que aí o que acontece? Muitas vezes eu paro, porque eu não chego no quarto C, que é a consistência. Né? Que eu devo continuar neste caminho para ir pegando aquelas pequenas conquistas para chegar no quinto C, que é a conquista. Então, é clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. Maravilhoso. E o que acontece muito, né, Thiago? Às vezes nós, assim, você tem clareza? Tenho, mas eu não caminho. Então eu fico naquela clareza, sentado, esperando o universo
fazer um milagre. Espiritualiza e não concretiza, né? E aí que a gente precisa dos dois, né? Senão a gente vira um monge que tá lá no Tibete, no Nepal, que ele tá num nível de acesso, mas falta a materialização, né? É igual a Mãe Maria, no plano espiritual, falou para o padrinho Padre Cícero, quando ele voltou para o plano espiritual. Ele tinha uma fé gigantesca, um poder de oração incrível, e no plano espiritual ele continuou orando, orando, orando. Um dia Nossa Senhora chegou para ele e falou assim: "Você tá bem, meu irmão?" "Tô, minha querida." "Então, vamos trabalhar." Boa. É isso. Perfeito. Ele foi chamado a fazer algo diferente, porque não é só para ficar no... Não é só para... né? Não adianta eu ter a clareza e não caminhar. Tem que se movimentar Tem em qualquer plano. Né? E assim como, quando a gente fala de carreira, tem muitas pessoas que se movimentam sem ter clareza. Então é aquele que você vai para qualquer lado, sabe assim? Sim. Vamos fazer pós em logística? Vamos. Não, acho que era melhor eu fazer um inglês. Então tá. Bateu o vento, levou. Bateu o vento, levou. Eu vou fazer agora um MBA. Mas o que isso faz sentido com o quebra-cabeça da tua vida? Né? Então eu adoro essa metodologia. E isso me lembrou, tem um livro da Von Franz, que é uma médica que atua com o Jung, que ela fala da nossa necessidade de espiritualizar a matéria e materializar o espírito, como uma condição fundamental para a gente ter esse equilíbrio, né? Quando a gente fica só muito na matéria, no vamos lá, no concreto, falta um acesso, falta flutuar, né? E aí o símbolo do dirigível traz exatamente essa imagem, essa analogia, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele precisa de energia, né? Ele foi construído na Terra, ou seja, você precisa se aterrar de alguma forma. Ele alça voo, mas ele está ali em contato com a Terra. Ele está ali gerando energia, gerando fogo, tensionando o prana, o ar que mantém ele flutuando, né? E tem tudo a ver com caminho, direção, né? Para onde eu tô indo? Isso. Será que... eu até costumo brincar, tá? Inclusive no nosso manifesto, que não existe lugar, existe caminho, né? Existe direção. Para onde você está indo? Lugar é uma representação fixa, né? De um apego. Enfim, isso daí daria outro podcast. Apego é um ótimo assunto. Né? Que a gente gosta. Exato. Não, você falou disso, eu vou ter que perguntar. Na sua opinião, a diferença entre... Como é que eu consigo discernir entre apego e persistência? Como é que eu sei se eu estou apegado ou se eu estou persistindo? Boa pergunta. Apego e persistência. Você vai persistir em algo por quê? Qual é o crescimento que essa persistência vai te trazer? São muitas perguntas para discernir isso daí, porque o apego, ele está protegendo algo que não necessariamente vai me levar para mais e melhor. A persistência pode me levar para mais e melhor, mas eu tenho que questionar muita coisa durante o processo para ver se eu realmente não estou só protegendo algo no apego que vai me limitar e que não vai me fazer crescer. O objetivo de estarmos aqui é crescer? Então o apego me tira disso. A persistência não necessariamente me tira disso, ela pode me levar para isso. Ela pode me levar para o crescimento. Legal. Como é que você vê essa... Porque parece que tem uma linha tênue, né? Eu tô persistindo, mas será que eu tô apegado ou eu tô realmente me esforçando e persistindo em algo, né? Como é que você vê essa questão? Eu preciso fazer terapia para isso, né? Vou fazer com a Ceci. Certeza. Porque é incrível essa linha tênue entre, né, o apego e a persistência e como ela trouxe. Precisa explorar muito. Porque às vezes você acha que... eu tô desistindo, né? Então eu desisto fácil das coisas. Mas não, eu tô desapegando de algo que não faz mais sentido para mim. Então, eu só sei se faz sentido se eu reviso a direção constantemente, né? Então ouvindo a Ceci dizer, eu me lembrei de quando eu era coordenadora de uma equipe em São Paulo e eu amava a equipe, eu amava aquele cenário do jeitinho que estava. Para mim, se eu me aposentasse daquele jeito,
sabe? Mais 50 anos assim, tá lindo. E aí eu recebi a proposta para ser gerente de uma outra unidade, né? Uma outra equipe. E eu chorei 3 dias, né? E eu lembro que o Sandro, que hoje é meu marido, era meu namorado, e ele falava assim, gente, mas é uma baita oportunidade para você crescer, né? E aprender coisas novas. E eu, chorando, falava, mas eu não quero largar minha equipe. Não, um baita apego. Tá aí a resposta. Boa, maravilhosa. Exemplo prático. Total, total. Agora, eu tenho mais 2 perguntas, mas vou fazer a primeira, que é muito pessoal e foi uma convergência quando a gente conversou previamente, né? Queria que vocês comentassem, tentasse de maneira breve comentar isso, que daria outro podcast também. Uhum. Como ser mãe mudou a tua vida, a tua forma de ver a vida? E eu sei que vocês têm experiências intensas em relação a isso, tanto com o Bernardo quanto com o Ângelo. E eu queria que vocês comentassem como a maternidade mexeu com a tua estrutura, a tua forma de se ver. Esse assunto dá um podcast enorme. Vamos ter que marcar mais um. Vamos. Eu vou deixar de lado isso, mas eu vou comentar porque faz parte de mim, mas eu vou deixar de lado porque não dá tempo de responder. O que eu vou deixar de lado é, eu conheço meus filhos no plano espiritual, a história é muito mais longa do que apenas o Ângelo. Eu conheço alguns filhos. Então o assunto ia muito fundo, né? E é muito forte para mim. Porque por origens espirituais, nós temos filhos espirituais reais, que eles podem ter quantas mães e pais eles quiserem. Você é a primeira mãe. E eu conheço uma parte da minha história nisso. Isso é muito forte. Né? Filhos eternos. Calma. Vamos para o Ângelo, que está vivo aqui nesse planeta e é meu filho. Ele é meu filho de origem também, tá? E já foi meu filho em mais de uma encarnação. Então tem uma história aí. Antes dele nascer, eu conversava com ele. Enquanto ele conseguiu manter lucidez, que foi até o 7º mês de gestação, depois ele apagou, porque apaga mesmo, né? Para entrar no processo de acoplamento, é bem complexo para o espírito. E aí ele vai perdendo a lucidez, é normal. Alguns perdem no começo da gestação, outros que são um pouquinho mais treinados em alguma coisa, como era o caso dele, vai ficando um pouquinho mais. Então eu conversava com ele, algumas conversas muito sérias, maravilhosas, algumas muito engraçadas. Né? Um dia ele falou assim, mãe, com 14 anos eu vou pedir para deixar o cabelo crescer. Eu falei, se o teu cabelo puxar seu pai, vai crescer pro lado, vai crescer para cima. Eu zoei ele, né? Aí ele falou, fique em paz, mãe, eu vou ser a cara do meu pai, igual meu pai em tudo, mas vou ter o cabelo idêntico ao seu. Se você vê o Ângelo, assim é. idêntico assim. Nossa. Ele é mais moreno que eu, muito parecido com o pai dele, tá com quase 13 anos, 1,86 de altura. Nossa. E magrão, altão, igual o pai dele, o cabelo é idêntico ao meu. Bom, a experiência para mim sempre foi espiritual. Meu filho é um telepata, empata, lê pensamento, já aconteceram vários fenômenos, realmente é a farinha do mesmo saco, uma coisa. Fruto nunca cai longe, né? Nunca cai longe do pé. Então, assim, ele é alguém muito maduro espiritualmente, muito benevolente mesmo, assim, né? Eu falo que eu já tive um velhinho de filho, ele já nasceu com 70 anos de idade e só piora, porque ele é muito maduro, né? Então, experiência da maternidade tem todo esse lado que é multidimensional para mim, então eu convivo com ele no corpo e em espírito, todos os dias, todas as noites. Mas, falando como mãe terrena, é muito importante para mim ter um filho que me aterre. Eu tenho que cuidar do dia, eu tenho que fazer almoço também, eu tenho que cuidar da vida. Então, assim, isso também me dá uma dinâmica mais realista, mais ancorada, né? Ali, mais mundana, que me ancora. Para mim é fantástico. Porque se eu não tivesse motivo para ficar nesse planeta, provavelmente eu já teria ido embora. Porque minha cabeça é muito fora. Né? Muito fora mesmo. Eu não durmo, eu saio do corpo. Eu não durmo, eu fico acordada, em espírito. Isso eu saio do corpo e eu volto para o corpo. Então, assim, a minha experiência é sempre metade fora e metade dentro. Sim. Eu conheço a minha família espiritual, são outras conversas, outras atividades, outras funções, outros assuntos, e aí eu volto. E aí eu tenho que lembrar dos assuntos daqui. E aí você me conhece, às vezes eu fico assim... O que eu tinha que fazer hoje mesmo, né? Porque, assim, minha cabeça também tem que voltar. Sim. E ter um filho te ancora. Sem dúvida. Né? Então, ele é um grande colaborador nisso, assim, de me manter também com o pé no chão.
Legal. Ó, antes de passar para Tati, você falou isso, realmente é a minha experiência como pai, inclusive Lili, pai te ama. Ai, maravilhosa. Ela é linda. Foi um negócio, assim, foi um dos motivos mais propulsores de mudança da minha vida. Assim, é uma experienciação de um nível de amor que, sabe, você realmente, você começa a enxergar a vida por um prisma muito mais amoroso, muito mais, eu estou sendo um modelo para um pequeno ser. Sim. E isso aumenta, pelo menos aumentou no meu caso, a minha auto-urgência de me transformar naquilo que eu precisava me transformar. Para que ela olhasse e falava, cara, meu pai é muito legal. Ou meu pai, putz, ele tá do meu lado. E aí eu faço o exercício consciente de tentar proteger o contexto da minha filha como pai. Né? Talvez os papéis pai, mãe, mas eu imagino que o meu papel é abrir caminhos para ela. E não dizer para ela o que ela vai fazer. Eu tento não cair nessa questão de projetar no filho as minhas vontades. Sim. Né? Então eu falo, filha, o que você quiser fazer, você vai fazer e o pai vai estar do seu lado. Se der certo, o pai vai estar do seu lado. Se der errado, o pai também vai estar do seu lado. Isso é fantástico. Então é um negócio que transforma a gente demais. E conta pra gente como é que é a sua experiência com o B e como isso transformou você como pessoa. Foi Manda um beijo pro B antes, vai. B, amor, te amo. Foi o maior susto da minha vida, porque nós não planejamos. E eu acredito mesmo que foi assim, obra de Deus, né? Porque eu estava no auge da minha carreira, pensando em mais uma pós-graduação, em assumir mais uma unidade de gerência. O meu marido viajando o Brasil inteiro, né, para dar curso, porque ele é professor, e trabalhando com a Olimpíada em Londres, assim. E assim, eu com 34 anos, ele com 40 e poucos, e a gente pensando só em trabalho, só em carreira, só em trabalho. E aí, quando eu engravidei, veio aquele susto, ao mesmo tempo aquela bênção, né, de que agora nós somos uma família. E quando o Bernardo nasceu, a transformação que aconteceu em mim foi de... Eu ganhei um professor, sabe? Para me ensinar, né? O que importa nessa vida. Quais são as reais conexões. E então, assim, até me emociono, né? Nossa, muito. Porque foi isso. É isso que eu venho trabalhando há 11 anos. E para a mulher, ter filho homem é muito forte. É verdade. É muito forte. Eles vêm realmente como professores. Impressionante. Epa! Bom, Toma uma água. agora Mexe com vamos todo mundo, para a maravilhoso. última pergunta, mas pegando um gancho, né, nessa. Falei para vocês que eu ia trazer pautas quentes, mas eu acho que nós somos a pauta quente da. Nós somos. E encerrando com uma pauta quente, mas que está muito ligada a isso que a gente falou. Ano passado, o dicionário de Oxford incluiu uma palavra nova no dicionário inglês, mas que todas as línguas acabam consumindo dali, que é o termo brain rot, que rot de raiz no sentido de podre ali, cérebro podre. Porque houve-se uma série de estudos e pesquisas clínicas que identificaram como que a capacidade de concentração das crianças e dos adolescentes está vertiginosamente caindo. E atrelou isso ao consumo de tela, rede social, e foi aí que se cunhou esse termo, que nada mais é do que o excesso de conteúdos rasos, em excesso, né, ali, estímulo dopaminético o tempo todo, tela o tempo todo, e num consumo muito superficial, quanto isso tem se tornado um caso de saúde pública. Né? Eu queria saber como que vocês lidam com isso na questão dos seus filhos, né? Porque todo jovem está exposto à tela, todo jovem está exposto à internet. Em casa, eu procuro fazer para que ela consiga falar, cara, meu pai... e eu tenho um contador no celular que fecha a rede social depois de meia hora.
Eu, querendo ou não navegar mais, a gente fica buscando algo que não encontra. Sim. É esse mecanismo de busca, e que nunca encontra, que a rede social se nutre. Porque eles ganham o quê? Dinheiro com tempo de tela, esse modelo de negócio. Então eu queria ouvir de vocês como que vocês lidam com esse tema e como que vocês interagem, né, com o filho nessa questão, né? E como vocês encaram isso na questão de, será que isso atrapalha realmente o autoacesso? As pessoas estão se acessando menos porque elas estão projetando fora, né? E doentes, presas em tela. Eu queria que vocês ampliassem um pouco esse tema. A carta tá com você. A carta, Tá Ceci, bom. pronto. A carta tá aí. Bom, eu sempre vou olhar a geração a partir do espiritual e, claro, que tem o comportamental. Então, assim, os espíritos que estão nessa geração, meu filho tem 13 anos, né, essa geração, até uns 20 e poucos e tal, eles têm um cérebro diferente e são espíritos diferentes. Eles vão ter facilidades que a minha geração não tem. Tem coisas que assustam a mim que não assustam ao meu filho. Eu tenho vários testes, porque eu faço práticas com meu filho, vou dar exemplo aqui rapidinho. Então, assim, eu sei que eles são capazes de sair de 4 horas zumbizando num Roblox da vida, e aí ele vira um gênio. Se você conseguir canalizar o cérebro dele para focar numa coisa Perfeito. para o self, para algo, ele vai fazer isso com muito mais competência que você que tem 50 anos, e que está tentando há 30 anos. Exato. E que vem de uma origem offline. E que né? vem de uma origem offline. Então, assim, Exato. o cérebro deles dá saltos muito rápidos e tem menos paciência para sustentação constante. Tá tudo bem, porque eles precisam disso, porque é o mundo deles, assim, agora. Mas ficar só como zumbi no jogo não dá. Então, o que é legal? É trazer uma característica que as mães e pais podem fazer, que eu faço com o Ângelo, dá muito certo. Primeiro, entender que, pela forma de ambiência, eles têm muito pouca necessidade de individuação. A gente tinha muito mais. Não, eu sou mais assim, você é mais assim. É da minha geração isso. Não só de aparência, mas das coisas que fala e tal. Eles são muito efeito manada. Mas aí, o que a gente faz para eles terem ânimo e vontade de se desenvolverem? Você traz para o ego, sim, porque aí o ego tem uma utilidade de querer olhar para si, de gostar de si e ter alto valor. Perfeito. E mais o ego com o self, né? O ego com o supranível, com a essência, com o cósmico, com o seja lá o que for. Então, o que eu faço com o Ângelo? Eu falo assim, ó, vamos dar uma liberada no seu cérebro desse excesso de dopamina, desse excesso de coisa, só vem aqui 15 minutos. Aí, primeiro eu trago ele para o ego. Você se ama? Você se respeita? Você tem valor? Vale a pena? Se fosse para comprar tal entorpecente ou ir para Fernando de Noronha, com que os mesmos R$1.000, você viaja ou compra droga? Ele tá maluco, eu viajo. Né? Então, assim, sempre dou exemplos para ele escolher o que é melhor para ele. O que é mais agradável. Sempre ensinei sobre fugas reais ou coisas que são ferramentas e não fugas. Droga não é ferramenta, é fuga. Mas eu já até por prever certas coisas, que é outro assunto, eu já falei para o Ângelo, algum dos seus amigos, vocês estão crescendo. Ele apanha do pai, ele é agredido em casa e um dia ele vai te falar que ele está fumando isso, que ele está cheirando aquilo. E você vai ensinar ele que ele tem que ter amor próprio, senão nada vai ajudar ele. É você, Perfeito. Com a consciência que você tem, que você vai dar ânimo para esse menino. Ele já sabe até o que ele vai falar. Né? Então, meditações. E aí eu pego o Ângelo e assim, quando sai do computador, se ele estava no computador jogando, na hora que sai, ele sai como qualquer adolescente. Com o cérebro zoado, sem paciência e com o olhar vago e sem te escutar. É assim. Tira ele disso, você sabe, você é o adulto, você consegue tirar ele disso. Brigando? Nunca. Você perde seu filho, não vai funcionar, né? Então, faz algum exercício legal, faz alguma coisa. Então, eu faço umas meditações, eu conheço muito mantra, então eu pego um mantra com um som bem bizarro para ele rir. E tira ele do para ele achar esquisito mesmo. Porque ele, né? Ele, mãe, que negócio bizarro, que negócio ridículo. Tá, faz, né? Aí, faço qualquer exercício, qualquer dinâmica e trago ele para o amor próprio, sempre. O único motivo é o bem mais escasso da humanidade, é o amor próprio. Exato. Se adolescente tiver amor próprio, você nunca mais vai ter que ensinar para ele que droga é ruim, que fulano não presta. O amor próprio vai ser o professor. Legal. Né? Eu já, todo ano, quando ele vai fazer aniversário, eu tô acabando, tá? Eu sei que tá. Relaxa. Todo ano, eu faço ele olhar no espelho e passar uma mensagem
pro Ângelo do ano passado. Então, agora ele fez 13, eu falo com o Ângelo de 12. E às vezes eu faço uma projeção. Uma vez ele chorou muito, emocionado, falando, porque no espelho, o Ângelo de 18 anos veio agradecer ele, que ele aguentou a fase dos 13, ele aguentou estudo online por causa daquela coisa que aconteceu em 2020. Ele aguentou ficar longe dos amigos, ele não desistiu. Ele fez lição, ele fez a meditação, ele aguentou. Então, o Ângelo de 18 veio para abraçar ele e falar: agora eu estou livre, porque você fez a sua parte. Caraca. Agora eu não estou preso, não estou com a escola atrasada, já vou acabar. Então, assim, sempre trago ele para o amor próprio. Um baita exercício de imaginação ativa. É maravilhoso. Total. Uma vez ele estava esgotado, Total. querendo sumir da escola, e eu fiz ele flutuar, fazer uma visualização criativa, ficar fora do planeta, enxergar a galáxia e tal, não sei o quê. E aí, quando ele foi focar na escola, era um negócio tão pequeno. E eu falava: você consegue ver a escola daí? Ele: nossa, mãe, parece uma formiga. Nossa, que negócio insignificante. Então, isso daí vai te aborrecer? Esse treco pequeno aí, que vai Exato. passar só uma parte da sua Olha. vida. Essa escolinha besta ali, aquelas formiguinhas ali embaixo. Isso vai te aborrecer? Ah, não, mãe, de boa. Aí ele volta com outra sensação emocional e outro empoderamento da meditação. Então, eles fazem. É que o adulto, ele tem vergonha e medo de usar uma linguagem fora da caixinha com o filho. Uhum. E ele vai largando o filho Exato. lá. Eles embarcam, é só ser um descontraído. E... Olha, eu confesso que eu já pesquei muitos comandos, muitos exercícios e reproduzi com a minha filha, né? E lá em casa eu implantei jogos. Eu peguei, a gente comprou uma série de jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, e isso tirou ela do muito legal. tablet de maneira tão intensa. E isso tá dando oportunidade pra gente se relacionar num nível. E aí eu lembro, a última vez que a gente jogou, ela começou a falar: ai, papai, você vai me deixar eu ganhar por causa disso. E aí é o momento de eu ensinar pra ela. Falar: filha, isso é vai ganhar. isso é um jogo, isso tem regras. Eu não vou aliviar pra você, eu vou ganhar. E eu quero que você faça o mesmo. E a gente pode continuar sendo amoroso um com o outro jogando. E eu quero que você tente ganhar com as regras do jogo. Isso tá na regra. Você ficar brava porque você perdeu, isso a gente vai trabalhar. Então, é uma oportunidade gigantesca de conectar como eles lidam com a derrota, como eles lidam quando o outro no joguinho passa. Todo esse tônus emocional, né? Então, tem sido incrível. E agora eu quero ouvir como é que é. Como é que você segura a onda do B para as telas, para tudo isso? É um desafio, né, da geração. E lá em casa, a estratégia principal é o esporte, né? Então, eu sou formada em educação física, o Sandro também. Desde pequeno, a gente já envolveu ele no que ele queria fazer, no que ele gostava de fazer. E sempre orientando assim, que a tela, ela é atrativa, ela é interessante, tem as coisas boas, mas que ela tem um limite, né? Que não é ali que ele vai ocupar o seu tempo todo. E estimulando esse discernimento também. Qual é o alimento saudável que vem, qual é o lixo que eu consumo. Legal. Sabe? Então, eu ajudo ele nessas escolhas. Em casa eu sigo um pediatra que recomenda, né, até 2 horas de tela por dia para a idade do B. Então, eu coloquei um timer mesmo que bloqueia tudo e ele nunca esperneou, ele nunca reclamou. E estabelece um limite. Às vezes eles precisam disso, né? Então assim, acabou o tempo dele, acabou. Aí ele fica me olhando com aquela cara de cachorro, pidão, né? Tipo, mãe, o que eu vou fazer agora? Aí eu, dá seus pulos, se vira, vai desenhar, né? Vai ver suas coisas de futebol, porque ele faz muito futebol. Às vezes eu sento para jogar alguma coisa, faço a meditação com ele, ele faz toda noite também. Mas a gente vai nesse jogo de cintura, sabe? Legal. De levar ele para uma atividade física, o esporte que traz vários benefícios, inclusive sociais, que aí ele vai buscar ter o grupinho dele de amigos e tudo mais. E também essa questão eu falo para ele, né, de se conhecer, saber quem ele é, para poder tomar as decisões.
algo curtinho que eu quero contar, que foi À interessante. vontade. Ele estava inscrito para uma temporada de acampamento, agora em janeiro. E seria a primeira vez, ele estava super animado. E foi chegando perto, ele foi, sabe assim, mudando de ideia. E ficando com medo. E eu fui trabalhando esse medo com ele, né? E aí chegou um dia antes, eu falei, e aí, filho, você tá confortável com a ida pro acampamento? A gente tá fazendo a mala. E ele sentou comigo, olhou no meu olho e falou, mãe, eu quero muito ir, mas eu não tô pronto, Ah, que lindo. né? Com 10 anos, porque ele fez 11 agora. E aí eu falei, tudo bem, filho, se você não está pronto, a gente vai trocar a data. E no momento oportuno você vai ser ainda mais incrível, Uhum. né? Fantástico. Porque realmente, assim, não vou forçar ele aí se ele reconheceu que ele não tá pronto. Exato. E o que faz com as conclusões do autoacesso dele? Isso, Porque né? ele vai conseguir respeitar o outro quando ele é respeitado. É, Eu trabalho isso muito com a Lívia. Quando isso é verdade. eu comecei a notar que eu precisava impor o meu espaço e o meu limite para que desse um parâmetro para ela. Exato. Então, e aí eu falei, cara, às vezes a gente projeta tanto e responsabiliza tanto o filho e a ação tá dentro da gente, Uhum. né? Quando eu comecei, filha, eu não quero brincar agora. Por quê, papai? Ah, porque eu não quero. Você consegue respeitar a minha vontade de não querer nesse momento? Uhum. Eu prometo que amanhã a gente joga videogame, eu não quero olhar pra tela. Eu falo isso pra ela e estabeleço. Então, eu notei quanto mais eu estabeleço o meu limite, mais ela cria parâmetros para estabelecer o dela. Ela Quando aprende. alguém violar esse limite, né? Então, é fantástico. Quer complementar alguma coisa? Recados finais. Estamos encerrando aqui nosso bate-papo de autoacesso. Ah, só um gancho aqui. Você falou em medo. O pessoal do Círculo Cósmico, que é o grupo de estudos que trabalham com a gente, tem um curso maravilhoso sobre medo. Né? Na verdade, é um compilado de vários saberes, de legal. vários conhecimentos que foram condensados num curso muito legal. Vale muito a pena. Você quer falar um pouco sobre o que a pessoa vai encontrar nesse punhado de conhecimentos que a gente selecionou, que daqui a pouco vai estar aí disponível para quem quiser. Vai ficando mais claro para as pessoas, né? Conforme a gente está dando corpo para a escola, né? Para o Círculo Cósmico. Então, é o Tiago, sou eu e a Camila, querida. Exato. E você vai encontrar, né? O SOS Medo está na QIFI, você vai encontrar ele nos nossos YouTubes aí, né? Exato. E só para conceituar, desculpa a interrupção, me perdoe pela interrupção. O Círculo Cósmico, ele é um grupo que estuda autoacesso e que está aberto a todas as linguagens possíveis, dentro, é claro, dos valores e daquilo que a gente acredita. É só um... Show. A gente usa conhecimentos antigos para embasar as experiências práticas, né? E os resultados que a gente tem com os exercícios de hoje, né? Então, bom, o SOS Medo é uma porta de entrada para quem está buscando identificar seus medos e apegos, justamente. Então, tem uma teoria, tem as suas explicações, né, a respeito dos padrões emocionais, dos tipos de medos, da forma como a pessoa pode começar a olhar para isso. E tem uma meditação, uma prática no final para ela conseguir começar a se desvencilhar disso, né? Olhar de fora e criando um outro posicionamento interno. Então, muito legal. é um curso de autoconhecimento, de autoacesso e que fala especificamente de medo de apego. Legal, parte das práticas acho que é o puro creme ali, porque a teoria, claro, ela tá mastigada para que a pessoa consiga internalizar, mas é algo acessível. As pessoas encontram muitos conteúdos maravilhosos no YouTube, em vários lugares, mas trazer essa prática também colocado como vivência é muito legal. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo de autoacesso. Eu quero agradecer demais vocês ter topado essa loucura de, vou estar lá numa mesa redonda com uma pessoa que de repente eu não conheço, mas eu realmente ouvi minha intuição, falei, cara, vai dar um super match, eu acho que deu. Maravilhoso. Super deu. Super. E obrigado. Não acho que a gente não se conhece, na verdade. Eu acho que a gente se conhece. Eu também acho, eu tenho essa impressão. Vamos saber sobre isso no próximo podcast que vocês estarão aqui. Gratidão, querido. Obrigado, queridas. Muito obrigada. Obrigado você por participar. Tamo junto.